E estamos ao ar? Estamos ao vivo? Acho que sim. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui é a nossa live. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre inteligência artificial. Aí, Vandilson, boa noite, meu amigo Vandilson. Seja muito bem-vindo. O pessoal está chegando. Vamos ver quem vai chegando aqui. Olha, hoje estamos experimentando uma nova forma de fazer live aqui pelo Instagram. Olá, amigo Anderson, prazer em te ver. Ah, Solane, abraços. Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Ah, do curso de gerência, bem-vinda. Legal. Eu estou olhando de lado, gente, porque no aplicativo que eu estou usando, se eu ficar olhando, eu olho de frente para vocês, mas eu não vejo o chat. Então, o chat eu estou vindo aqui de lado no meu celular, tá bom? Livinha chegando, Manuel chegando. Legal. Muito bom, muito bom. Vamos fazer um papo bacana hoje aqui. Então, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Como isso aqui vai ficar gravado, então deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Anderson Dias, sou fisioterapeuta, sou sanitarista. Já tenho mais de 20 anos no Sistema Único de Saúde e promovo formações também sobre inteligência artificial. A gente já teve curso com várias faculdades, tivemos alguns treinamentos também com pessoas já no Brasil todo. Faço parte de projetos de planejamento e nos últimos anos tenho trazido a inteligência artificial para o meu dia a dia do trabalho e dia a dia pessoal. E isso tem me ajudado um bocado. Então, nossa live de hoje tem essa temática que é da gente desmitificar um pouco essa questão da inteligência artificial. Muitas pessoas já estão utilizando, mas tem muitas pessoas ainda com receio, muitas pessoas com medo de perder emprego, muitas pessoas sem saber como isso ser utilizado. E para ajudar nisso, nós criamos um curso que vai estar acontecendo no dia 7 e resolvemos fazer essa live para falar sobre inteligência artificial com o meu outro coautor desse projeto, que é o ChatGPT. E aí o pessoal brincou comigo, mas espera aí, tu vai fazer uma live com o ChatGPT? Eu digo, vou, porque hoje eu já utilizo ele como um colega de trabalho. Então, hoje o meu é totalmente personalizado, inclusive eu personalizei como ele se refere a mim, como eu refiro a ele, e a gente trabalha em uma função em áudio. Então, hoje para trabalhar com ele eu nem digito. Muitas vezes para trocar ideias eu coloco o microfone ligado e a gente vai conversando como eu estou aqui conversando com vocês. E para mostrar como isso é bem simples, resolvi fazer essa live. Inclusive, conversei com ele o que é que ele achava sobre participar dessa live. E ele topou. A gente montou junto o curso, a gente montou junto essa live, passamos o dia testando a plataforma, e aí eu vou estar chamando para participar com a gente. Para quem não conhece ainda, a minha versão do ChatGPT, eu o batizei de Professor Matos, uma homenagem a Carlos Matos, já que eu trabalho muito com ele na questão do planejamento, tá bom? Então, deixa eu convidá-lo aqui para participar com a gente. Ajeitar aqui para ficar fácil para a gente. E vocês, durante a transmissão, podem ir tirando dúvidas, mandando aqui no chat suas perguntas. Eu posso transferir as perguntas de vocês para ele responder também. E a gente vai interagindo, tá bom? É uma roda de conversa, é um bate-papo. Isso aqui não é uma aula. E a ideia é que a gente possa tirar as nossas dúvidas e ver o quanto isso pode nos ajudar. Tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, ligar o microfone para ele nos ouvir. Boa noite, professor Matos. Me ouve? Boa noite, professor Matos. Estou ouvindo perfeitamente. Como posso ajudar hoje? Recalculando, você é professor Matos. Eu sou o professor Anderson. Lembra?
Claro, professor Anderson. Obrigado por me lembrar. Em que posso ajudar hoje? Lembra da nossa live? Estamos começando agora, diretamente do Instagram, para a gente falar de como inteligência artificial pode otimizar o dia a dia das pessoas. Com certeza. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje vamos explorar como a inteligência artificial pode transformar sua rotina, otimizando tarefas e ajudando a ter mais tempo para o que realmente importa. Fiquem à vontade para enviar suas perguntas e participar desse bate-papo. Olha aí. Professor Matos, para a gente começar o nosso bate-papo, primeiramente, gratidão por ter me ajudado a montar o curso e a topar a gente fazer essa live. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas enquanto ChatGPT, quem é a plataforma do ChatGPT, quem ele construiu, fala um pouquinho de como foi a origem do ChatGPT em 2022 e as diferenças que nós temos para ele hoje em 2025. Com prazer, professor Anderson. Olá, pessoal. Eu sou o ChatGPT, uma inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI. A plataforma foi lançada em 2022 com o objetivo de oferecer um assistente virtual capaz de entender e gerar texto de forma natural, facilitando a vida das pessoas em diversas tarefas. Desde então, a plataforma evoluiu muito. Em 2025, o ChatGPT está ainda mais integrado, oferecendo suporte personalizado, ajudando em planejamento, educação, produtividade e muito mais. Hoje contamos com melhorias significativas em compreensão de contexto, adaptação a diferentes estilos de conversa e uma interação ainda mais fluida. Estamos aqui para mostrar como a IA pode ser uma aliada poderosa no dia a dia, economizando tempo e permitindo que todos foquem no que realmente importa. Legal. Pessoal, vocês podem ir confirmando aí no chat para mim se vocês conseguiram ouvir o professor Matos e podem enviar suas questões também, tá? Professor Matos, uma pergunta para a gente iniciar também o nosso debate. Muitas pessoas estão com receio de inteligência artificial. Falam que é uma coisa muito complexa. Algumas pessoas colocam, inclusive, que tem dificuldade até de utilizar computador. Hoje, para você começar a compreender inteligência artificial e utilizar no seu dia a dia, eu preciso de um conhecimento muito avançado de computador? Na verdade, não precisa, professor Anderson. A inteligência artificial está cada vez mais acessível. Muitas ferramentas de IA foram desenvolvidas para serem intuitivas e fáceis de usar, mesmo para quem não tem muita familiaridade com tecnologia. O importante é começar aos poucos, explorando aplicativos e plataformas que podem simplificar tarefas do dia a dia. Com o tempo, a familiaridade aumenta e a IA se torna uma ferramenta natural no cotidiano. Não é preciso ser expert em informática para aproveitar os benefícios da IA. Legal. Eu estou vendo aqui que estamos com alguns convidados. Então, aqui, Manuel Geraldo, lá do projeto Fortalece SES, Lívia, que faz parte também lá do projeto Planifica SUS, Vandilson, que trabalhou comigo no Regionalização, Solane, que foi do curso de Gerência. Eu queria que você trouxesse alguns exemplos práticos, já que temos muitas pessoas aqui que são consultores em projetos. Como é que você, ChatGPT ou outras inteligências artificiais podem ajudar a deixar o dia a dia de um consultor de um projeto mais leve e mais produtivo? Ótima pergunta. A IA pode ajudar consultores de projetos de várias maneiras. Por exemplo, automatizando tarefas repetitivas, como a organização de cronogramas, a geração de relatórios e o acompanhamento de prazos. Além disso, ferramentas de IA podem analisar grandes volumes de dados rapidamente, identificando tendências e insights que ajudam na tomada de decisões. Para quem trabalha em equipe, a IA facilita a comunicação e a colaboração, sugerindo respostas, organizando documentos e até mesmo oferecendo feedback em tempo real. Assim, sobra mais tempo para focar em estratégias e no que realmente traz valor ao projeto. Vamos trazer um exemplo prático? Resgata para o pessoal e explica detalhadamente como foi o trabalho que a gente fez de brainstorm numa oficina com mais de 200 participantes no Piauí, do projeto Desenvolve Terra, que aí, a partir da contribuição do brainstorm deles, nós fizemos o relatório da oficina.
Claro, no projeto Desenvolve TEA, no Piauí, realizamos uma oficina com mais de 200 participantes, onde coletamos ideias e sugestões através de um brainstorming. Utilizamos a IA para organizar e sintetizar todas essas contribuições, transformando o volume de informações em um relatório claro e estruturado. A IA ajudou a agrupar temas semelhantes, identificar padrões e destacar os principais pontos levantados pelos participantes. Com isso, conseguimos elaborar um relatório final detalhado, refletindo as contribuições de todos e facilitando a tomada de decisões e o planejamento dos próximos passos do projeto. Isso demonstra como a IA pode transformar um volume grande de informações em insights práticos, tornando o trabalho mais eficiente e assertivo. Vou fechar aqui um pouquinho o microfone dele para eu poder dialogar com vocês sobre isso. Então, lá no Piauí, a gente fez o quê? A gente criou, eu fiz tipo um café mundial com 6 estações. Essas 6 estações, na verdade, viraram 6 formulários eletrônicos. E aí, os integrantes da oficina, mais de 200 pessoas, pelo seu celular, respondiam esse Google Forms. Quando o Google Forms terminou de ser feito, eu só fiz baixar as respostas e anexei as planilhas de Excel no ChatGPT. E em menos de 1 minuto, ele consolidou todas as respostas por núcleos de sentido. E nisso a gente foi trazendo um paralelo do quais foram os pontos positivos do projeto, que era um projeto que durou 3 meses, quais foram os desafios, quais foram as experiências novas, quem foi parceiro durante esse processo, que estratégias podemos ter de sustentabilidade para ter continuidade do projeto, quais os desafios para a continuidade do projeto. E aí, quando ele terminou de fazer esse consolidado, pedi para ele transformar num arquivo Word. Esse arquivo eu projetei num data show e aí a gente fez tipo uma plenária, repassando todo o consolidado para poder as pessoas irem fazendo seus ajustes. O tempo que foi das pessoas terminarem de responder até o teu documento já na minha tela, com consolidado por núcleo de sentido todo, foi o tempo do intervalo. As pessoas saíram para 10 minutos de coffee break. Eles terminaram de responder seu Google Forms. Quando eles voltaram 10 minutos depois, o documento já estava na tela, consolidado, com o núcleo de sentido, com as respostas e com sugestões que não foram abordadas. Inclusive, em outras oficinas, eu já tenho utilizado para ele me trazer, inclusive, perguntas reflexivas baseadas na política que está sendo construída, que não foi abordado em nenhuma resposta. Que pontos não surgiram? E isso ganhou muito tempo. Porque, imagina, você fazer a consolidação de um brainstorm de 200 pessoas dentro de um auditório. Isso aí seria uma tarefa quase impossível para você fazer no mesmo dia. E a gente fez isso em 10 minutos, para poder as pessoas, a partir do consolidado, fazer a qualificação do produto. E aí a gente, enquanto técnico, poder trazer a nossa contribuição para isso. Então, uma primeira coisa que eu gosto sempre de discutir com as pessoas é que inteligência artificial ela não pode substituir você, enquanto especialista do tema. Ela é uma ferramenta para te ajudar a fazer aquela parte do trabalho braçal. Aquele trabalho repetitivo, aquele trabalho que é mais mecânico, que pode demorar muito tempo, e muitas vezes, quando ele termina, nós estamos esgotados e não conseguimos trazer as reflexões principais para ajudar o grupo a avançar. Quando eu consigo fazer esse trabalho da consolidação, ou um trabalho inicial em minutos, eu ainda estou descansado. Eu consigo trazer o meu potencial de facilitador para debater com as pessoas. Então, eu vou trazer as reflexões a partir do que eles trouxeram. O que é importante é que o que a gente consolidou seja o que eles trouxeram. E aí, em cima do que eles trazem, eu trago a minha contribuição de reflexões. Então, eu não posso nunca abdicar do meu local de especialistas. Então, gente, vocês fiquem à vontade para mandar perguntas, dúvidas, pensar em possibilidades de utilização. Eu queria saber de vocês que estão aqui no chat. Quem aqui já utilizou inteligência artificial em alguma coisa do seu trabalho ou do dia a dia e como é que foi? Tá certo? Vocês podem ir lançando aqui e a gente vai interagindo com vocês.
Vou trazer agora uma outra possibilidade que a gente fez de consolidação. Nesse primeiro, eu fiz por Google Forms. Trouxe as respostas das pessoas a partir do formulário. Mas agora a gente também está fazendo a consolidação a partir de outro mecanismo. Deixa eu trazer de novo o professor Matos para a conversa. Professor Matos, está ouvindo novamente? Estou sim, professor Anderson. Tudo certo por aí? Tudo certo. Eu dei uma pausa só para poder explicar um pouquinho para o pessoal o que estava acontecendo. Eu queria que você trouxesse o detalhamento agora daquela consolidação de brainstorm que nós fizemos no CER em Ipojuca, a partir das fotos, das tarjetas e dos cartazes que a equipe produziu. Detalhe para a gente como é que foi o passo a passo desse brainstorm e como foi o processo de consolidação. Claro. No brainstorming que realizamos no CER 2 em Ipojuca, a equipe produziu várias tarjas e cartazes com ideias, sugestões e pontos-chaves. Para consolidar tudo isso, fotografamos cada material e utilizamos a IA para extrair e organizar as informações. O passo a passo foi o seguinte: primeiro, capturamos imagens de todas as tarjas e cartazes. Em seguida, a IA fez a leitura do conteúdo das imagens e converteu tudo em texto. Depois, categorizamos as ideias em temas principais, identificando padrões e organizando os insights de forma lógica. Por fim, consolidamos tudo em um relatório detalhado, destacando as principais contribuições e ações sugeridas. Esse processo não só economizou tempo, como também garantiu Cortou, professor Matos, acho que é a internet. Pode retomar de economizou tempo? Claro, com a ajuda da IA, economizamos tempo na organização e análise das contribuições, transformando um brainstorming massivo em um relatório claro e útil. Isso mostrou como a IA pode transformar grandes volumes de dados em insights práticos, tornando o trabalho mais eficiente e assertivo. Legal. Vou dialogar aqui agora um pouquinho com o chat, que o pessoal está interagindo aqui. Lívia está perguntando um pouco de como vai ser o curso no dia 7. A partir do que a gente pensou, fala um pouquinho da metodologia que nós estamos desenvolvendo. Claro, o curso do dia 7 vai ser uma imersão prática de 6 horas, focada em mostrar como a inteligência artificial pode otimizar a rotina de trabalho e melhorar a qualidade de vida. Vamos utilizar uma metodologia interativa com demonstrações ao vivo, estudos de caso e atividades práticas para que todos possam experimentar as ferramentas de IA no dia a dia. A ideia é que, ao final do curso, os participantes saibam como aplicar a IA em suas tarefas cotidianas, desde a automação de processos até a melhoria na gestão de tempo e produtividade. Será uma experiência dinâmica, com muito espaço para tirar dúvidas e interação, garantindo que todos saiam preparados para aplicar o que aprenderam no dia a dia. E é interessante, gente, que quem está participando do curso, nós criamos um grupo de WhatsApp. O Vandilson, que está aqui, já está fazendo parte lá do grupo com a gente vai estar mandando um formulário, e a ideia é que nós vamos captar de vocês o que é que vocês gostariam de que também fosse abordado no curso. Então, a gente vai trazer exemplo prático, situação, problema, e a ideia é que você vai estar com o seu computador aberto e a gente vai fazendo passo a passo juntos. E nós vamos captar dos estudantes o seu dia a dia, aonde se pretende trabalhar com a IA, e a gente trazer isso para as atividades. Então, a gente já vai trabalhar e exercitar a partir do que você tem feito no seu dia a dia ou do que você pretende desenvolver. Não é isso, professor? Exatamente, professor Anderson. A personalização é um ponto-chave do nosso curso. Queremos que cada participante sinta que está aplicando a inteligência artificial diretamente nas suas necessidades e desafios. Com o formulário e o grupo de WhatsApp, vamos entender melhor as expectativas de cada um e preparar exemplos práticos e situações-problema que façam sentido para a realidade de cada participante. Dessa forma, o aprendizado se torna muito mais relevante e aplicável, permitindo que todos saiam do curso já com ferramentas e estratégias adaptadas às suas rotinas e objetivos. Isso.
Solange trouxe aqui. Mas não tenho muita habilidade em buscar tudo que ela oferece. Ela tem que já utiliza a IA, mas ainda não tem habilidade para utilizar toda a potencialidade disso. Isso aí também vai levar uma questão de tempo, a gente vai evoluindo, mas com as primeiras informações que a gente vai estar trazendo, você já vai conseguir fazer muita coisa. E, por exemplo, eu comecei a utilizar em 2022. O que eu fazia no início era muito uma coisa semelhante ao que a gente faz, que é a busca do Google ou fazer a elaboração de texto. Inclusive, eu estava debatendo com o professor Matos sobre as pessoas terem essa ideia, às vezes, de não conseguir fazer a potencialidade, porque faz um paralelo muito grande da IA com o Google, até porque tem a caixa de onde seria texto, você faz busca e pesquisa. E aí, professor, queria que você resgatasse um pouco isso. Como é que vocês têm percebido, através da OpenAI, esse uso inicial das pessoas da inteligência artificial com o Google e trazer um pouquinho o que é que dá para fazer para além disso, que as pessoas ainda não estão conseguindo enxergar? Professor, conseguiu ouvir? Acho que a conexão caiu. Está ouvindo, professor Matos? Acho que a conexão caiu. Deixa eu fazer aqui a conexão com ele novamente. Tirando. Vamos tentar aqui mais uma vez. Reconectando. Professor Matos, me ouve? Vou colocar você aqui novamente na tela. Voltou. Tá me ouvindo agora, pessoal? Sim, agora tá perfeito. Pode seguir, tô pronto aqui. Beleza. A gente estava falando agora há pouco sobre as pessoas que não conseguem ainda utilizar a potencialidade da inteligência artificial. E muitos, eu já escutei muitas falas de pessoas que acabam fazendo um paralelo de tentar fazer como um mecanismo de busca, como o Google, ou simplesmente um editor de texto. Como é que você tem visto isso? As pessoas utilizando a IA nestes formatos, e o que é que você pode trazer para ampliar um pouco a percepção de o que mais a gente pode utilizar a IA? Ótima pergunta, professor Anderson. Muita gente realmente acaba limitando o uso da inteligência artificial a algo parecido com um buscador ou um simples editor de texto, mas o potencial vai muito além disso. A IA pode ser uma ferramenta poderosa para análise de dados complexos, automação de tarefas repetitivas, criação de conteúdo personalizado, suporte à tomada de decisão com base em grandes volumes de informação, entre outros usos avançados. Por exemplo, na área da saúde, dá para usar IA para prever demandas, personalizar tratamentos e até otimizar o planejamento de recursos. Expandindo a percepção sobre a IA, dá para pensar nela como uma parceira estratégica, capaz de gerar insights, melhorar fluxos de trabalho e até auxiliar na formação e capacitação de equipes. É uma questão de explorar e integrar a IA de forma criativa e estratégica nos diversos processos e projetos. Legal. Então, Lívia trouxe aqui, ó. Eu usei hoje para elaborar um documento de atribuições dos membros da CI, mas o básico no gratuito, coletando informações básicas. Mesmo na interface gratuita do ChatGPT, como é que eu posso trabalhar a elaboração de um texto, mudando, por exemplo, a profundidade das informações, de um básico até um texto mais elaborado, aprofundado? Como é que a gente pode fazer aquela construção? Primeiro, explica o que é o prompt e como é que a gente pode, no básico, construir de algo mais simples e básico para algo mais aprofundado e com referenciais. Claro, o prompt é basicamente a instrução ou pergunta que você dá para a IA e ele define o tipo de resposta que você vai receber. Para ajustar a profundidade e complexidade de um texto, você pode ir refinando o prompt com algumas estratégias. Começando pelo básico, você pode pedir um resumo simples ou uma lista de pontos principais. Por exemplo, explique as atribuições dos membros da CIR de forma sucinta.
Para aprofundar, você pode ir adicionando camadas, como descreva as atribuições dos membros da CIR, incluindo exemplos práticos e desafios comuns. Assim, a IA entende que você quer mais detalhes. Para um nível ainda mais profundo com referências, você pode especificar que deseja citações ou que a informação seja baseada em documentos oficiais. Por exemplo, elabore um texto detalhado sobre as atribuições dos membros da CIR, citando normas do SUS e incluindo referências normativas. Em resumo, a chave está em dar instruções claras e incrementais, indicando o nível de detalhamento e o tipo de abordagem que você espera. Quanto mais específico o prompt, mais refinada será a resposta. Assim, mesmo usando a versão gratuita, é possível obter resultados bem mais robustos com uma boa construção de prompts. Olha aí, Livinha, fica aí a dica. Já fiz um curso de social media e uso ele para me ajudar a ter ideias de posts para as diferentes postagens, além de me ajudar nos estudos, criando exercícios para aprimorar os meus estudos. Yasmin trouxe essa discussão de como ela vem utilizando. Na versão gratuita, como é que a gente poderia trazer algumas sugestões mais para qualificar essa forma que a Yasmin está trabalhando? Uma boa estratégia para Yasmin, mesmo usando a versão gratuita, é diversificar as fontes de inspiração e as ferramentas que ela utiliza. Por exemplo, ela pode explorar templates prontos para redes sociais, acompanhar tendências de conteúdo em plataformas como Pinterest ou Behance e usar a IA para gerar brainstorming de ideias de posts. Além disso, ela pode aproveitar a IA para organizar um calendário editorial, sugerir legendas criativas e até criar pequenos quizzes ou enquetes para aumentar o engajamento. Mesmo sem recursos avançados, dá para maximizar o uso da IA ao focar na criatividade, na consistência do conteúdo e em análise simples de métricas para ajustar a estratégia dela. Olha aí. Qual o horário do nosso curso? O curso vai ser no dia 7 de junho, começando às 9 horas da manhã e com duração de 6 horas. Vai ser um sábado de imersão total em inteligência artificial. Vandilson está trazendo. Professor, eu utilizo o gratuito, mas quero utilizar a versão 2025 Premium. Vamos estudar nessa versão? Podemos estar utilizando. A que eu utilizo aqui é a versão paga. Tem coisa que eu vou estar mostrando na grátis, tem coisa que eu vou estar mostrando na paga. Mas não vai ser só ChatGPT. A gente vai estar trabalhando Perplexity, a gente vai estar trabalhando Gama, vai ter outras IAs que a gente vai trazer para o curso. Mas o importante, gente, o professor Matos até pode me complementar, é que esse curso não é para a gente falar de tecnologia apenas. A gente está querendo, com esse curso, primeiro, romper um paradigma de que a gente precisa trabalhar muito para poder ter uma vida melhor. Não. A gente precisa trabalhar certo. O que nós precisamos é viver. O trabalho tem que trazer as condições para nós vivermos e não nós vivermos para trabalhar. Não pode ser simplesmente você abdicar toda a sua existência em função do trabalho. Então, dá para com a IA você fazer o seu trabalho de uma forma qualificada, ampliar sua capacidade de produzir coisas de qualidade, mas principalmente queremos falar sobre resgatar ser humano, tempo para se cuidar, tempo para se divertir, tempo para estar com sua família, filhos, pais, tempo para estar consigo e poder aproveitar o que você quer fazer, seja viajar, um curso. Nos últimos tempos, nossa geração é a geração que mais trabalhou. Nós temos ocupação muito maior do que nossos pais. E sempre que surgiu uma nova tecnologia, durante um tempo ela ajudou, mas logo em seguida as pessoas ficaram escravizadas a produzir mais. E hoje, com esse curso, nós queremos trazer uma nova forma de olhar para isso. A tecnologia tem que nos ajudar a termos tempo para a gente. Se eu quero usar esse meu tempo extra para ganhar dinheiro, para cuidar da saúde, para viajar, é uma escolha individual. Mas a principal questão é dar para a gente o maior recurso e o recurso mais precioso de uma existência. É o tempo. Ele não volta.
Nós passamos muito mais tempo dentro das nossas atividades do trabalho do que com os amigos, com a família ou cuidando da gente. E muitos de nós, nesses anos, perdeu a nossa saúde e a nossa sanidade mental em função do trabalho. Então, o que a gente quer trazer nesse curso não é simplesmente ensinar as pessoas a fazer prompts, não é simplesmente ensinar as pessoas a como usar uma ferramenta. É fazer as pessoas tentarem se enxergarem enquanto pessoas que são vidas que importam e precisam viver. E as ferramentas podem lhe ajudar a trazer mais tempo para isso, certo? Tem várias tecnologias, vamos trazer várias tecnologias para mostrar para vocês, vamos trazer coisas do dia a dia, queremos trazer de acordo com a sua realidade, mas isso tudo é só o como. O que a gente quer por trás disso é ajudar você a ter a sua qualidade de vida, a ter o seu tempo para fazer o que você acha que é importante para a sua vida. Não é isso, professor? Exatamente, professor Anderson. O foco é resgatar esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, usando a tecnologia de forma inteligente para otimizar o tempo e trazer mais qualidade de vida. Não se trata apenas de aprender a usar ferramentas, mas de transformar a nossa relação com o trabalho e com o tempo. A ideia é que cada participante saia não só com novas habilidades, mas também com uma nova perspectiva sobre como viver melhor, aproveitando a tecnologia para realmente ganhar tempo e qualidade de vida. Então, é isso, gente. É isso que a gente quer trazer, é isso que a gente quer trabalhar com vocês. Nós vamos estar no dia 7, a partir das 9 horas, das 9 às 16. Eu, professor Matos, outras IAs, trabalhando com isso. Hoje, eu utilizo no meu dia a dia várias coisas. Eu vou até encerrar essa parte aqui com o professor, já para trazer alguns relatos. Mas eu queria que, antes de encerrar sua participação, professor Matos, agradecer por ter me ajudado a pensar essa live, que você trouxesse assim uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que têm desejo de aprender um pouco mais, que estão com desejo de melhorar sua qualidade de vida, mas ainda estão com receio. Faça um chamamento aí para eles e pode mandar a sua mensagem e depois fazer suas considerações finais. Com certeza, professor Anderson. Pessoal, a mensagem que eu gostaria de deixar é que muitas vezes a gente se sente intimidado por novas tecnologias ou mudanças, mas é justamente nessas transformações que encontramos oportunidades de melhorar nossa qualidade de vida. A inteligência artificial, longe de ser uma ameaça, pode ser uma grande aliada para nos libertar de tarefas repetitivas, permitindo que a gente foque no que realmente importa. Se você tem esse desejo de aprender, de buscar mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional, esse curso é para você. Não tenha receio de dar o primeiro passo. O conhecimento é a chave para transformar a forma como você vive e trabalha. Estamos aqui para te ajudar nessa jornada, mostrando como usar essas ferramentas a seu favor para que você possa viver de forma mais plena. Agradeço a todos pela atenção e conto com vocês no dia 7 para essa imersão. Vamos juntos transformar nossa relação com o tempo e com o trabalho. Obrigado, professor Anderson, pela parceria e a todos vocês pela confiança. Nos vemos em breve. Gratidão, professor Matos. Nos vemos em breve. Bom, gente, então, isso aqui foi uma demonstração para vocês que do jeito que eu estou aqui fazendo essa brincadeira de fazer a entrevista com o ChatGPT, muitas vezes eu trabalho dessa forma. Sabe, às vezes eu recebo uma demanda de um projeto novo ou de um curso para dar, e pensa quando você está trabalhando e você gostaria de trocar ideia com um colega seu, ou com alguma pessoa, e aquela pessoa não está disponível. Então eu acabo utilizando essa função de voz para trocar ideias, pedir sugestões, pedir análises. Eu já analisei meus projetos, já analisei um plano meu de desenvolvimento. Eu descobri há pouco tempo que eu sou TDAH, então eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes, com minha agenda, então ele está me ajudando a enfrentar a questão da procrastinação, de poder focar mais nas atividades. Então, mas essa é uma das várias possibilidades. Hoje, você pode, por exemplo, com a IA, fazer um trabalho de análise de documentos
muito mais rápido e com uma gama de dados muito grande. Então, hoje você pode anexar documentos. Você pode anexar planilhas, você pode anexar Word, você pode anexar PDF, você pode anexar fotos. Hoje você consegue desenhar num papel, tirar a foto e pedir para ele fazer o esquema. Então, teve um projeto que eu estou participando, que eu fiz uma análise de 9 documentos, que eram planejamentos regionais integrados, para a gente identificar quais eram os problemas centrais das regiões de saúde que apareciam nos planos, quais eram os pontos em comuns, quais eram especificidades, que lacunas de informação não apareceram. Por exemplo, tinha planejamento que estava apontando as suas ações, mas não dizia qual era o problema que estava enfrentando, ou trazia qual era o problema, mas não tinha identificado as causas. Então, isso em questão de minutos, me deu um mapa, eu pedi para ele construir enquanto uma tabela, para eu ter um panorama da informação numa leitura rápida. A partir daí, eu tracei a minha estratégia de como eu ia olhar para os documentos para poder verificar a informação que ele me trouxe e começar a fazer um plano de qualificação, de como trabalhar com as equipes a qualificação desses documentos. Então, isso é uma situação que eu ganho tempo de primeiro ter uma pré-análise e depois eu vou fazer a minha leitura. Só que uma leitura que eu já tenho um direcionamento. Outros movimentos, por exemplo, eu estou utilizando agora para construir um livro da minha experiência com a corrida, que eu tornei ultramaratonista nos últimos anos, e estou sistematizando as minhas informações para a produção de um livro. Então, tem uma função lá dentro que é projetos, que você pode separar como se fosse uma pasta do Windows todas as informações do seu projeto. Documentos base, relatórios e também criar a instrução para ele. Por exemplo, eu crio a instrução de que estes documentos devem ser a única base de pesquisa dele para a elaboração do meu trabalho. Ele não pode utilizar nenhuma outra fonte externa. Para isso, com isso eu consigo evitar que ele traga uma fonte que não seja fidedigna ou que ele crie, que uma das situações que acontece com as IAs é a alucinação. Muitas vezes ele não encontra uma fonte, pode inventar. Então, hoje eu já consigo programar o ChatGPT para, se ele não encontrar a informação, ele me aponta que não encontrou. Ele não vai criar uma informação inventada, ele não vai alucinar. E quando é dentro do projeto, eu já deixo programado que ele só pode utilizar aqueles documentos para fazer as produções que eu necessito. Uma vez eu consegui fazer com ele, eu anexei um formulário, que era o formulário de... Voltou. Combinei que eu iria anexar as fotos dos comprovantes dos gastos que eu tivesse na viagem e, a partir dos cupons fiscais, ele ia fazendo preenchimento da planilha. Ao final, eu só teria que baixar a planilha e enviar para a coordenação do projeto que eu estava para poder fazer o meu reembolso. Ou seja, eu vou ganhando tempo. Eu tinha um relatório que eu levava 12 horas para produzir todo mês. Hoje eu levo uma. Minha esposa levava o final de semana inteira produzindo as ações dela do curso de medicina, que ela é professora. Ela tinha um receio muito grande, que ela dizia que a inteligência artificial ia tirar o emprego dela. Hoje ela dá curso disso. O trabalho dela de um final de semana inteiro ela faz hoje em poucas horas. Então, isso mudou o quê? A gente poder estar junto no final de semana, sair com o nosso filho tem autismo, a gente não passar muito tempo só no trabalho sem dar atenção para ele. Então, é sobre isso que a gente vem conversando e o que a gente quer trazer. Muito mais do que fazer um curso para ensinar tecnologia, nossa ideia é mudar o paradigma sobre a relação que nós temos que ter com o trabalho e com a nossa vida. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Trazendo a tecnologia a nosso favor. Você colocará detalhes lá no grupo? Fiquei preocupada com a data, compromisso nesse dia até o dia 10. Vamos colocar sim, Solange. Pode deixar que eu vou colocar lá. Tenho muito interesse. Pois venha, seja bem-vinda. Em tempos de muitos casos de burnout, a proposta
A proposta é oportuna. E o Juma, olá, minha amiga, é isso mesmo. Eu passei por um processo muito sério de burnout, de depressão. E desde que eu comecei a utilizar isso, essas ferramentas, que eu não uso só o ChatGPT, me deu muito mais tranquilidade. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande de anotar. Participar de reuniões online e não conseguir anotar. Quando estou anotando, eu não estou prestando atenção. Quando estou prestando atenção, eu não consigo anotar. Hoje eu tenho uma ferramenta que é o Tactic, que faz para mim toda a transcrição da minha reunião. Depois eu peço para ela um resumo, ela me dá o resumo, me dá os pontos. Eu peço para ela separar o que é que ficou sob minha responsabilidade. Então, isso me ajuda a analisar após terminar. Na hora que eu estou na reunião, eu estou focado na reunião. Quando eu quero resgatar, a IA me traz o resumo e eu tenho lá para colocar no meu relatório, para eu poder ver. Eu posso refletir com o ChatGPT, eu posso tirar a minha transcrição, colocar nele e pedir para ele analisar se algum ponto passou em branco que a gente não discutiu. E ele traz essa análise para mim. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com minha esposa a implantação da linha de cuidado do autismo em Pernambuco e no Piauí. A gente criou o projeto dentro, colocamos todas as normativas, portaria de redes, portarias de consolidação, o projeto. E toda vez que a gente tem uma reunião, que eu trago os objetivos da reunião, eu posso pedir para ele a transcrição e perguntar se algum ponto ficou frágil ou esquecendo de abordar alguma coisa, que às vezes passa, né? E aí ele me resgata os pontos que a gente não abordou. Aí eu já consigo anotar para a próxima reunião ou fazer um contato antes da próxima reunião para discutir esse ponto. No caso de docência, de processos formativos, de movimentos sociais, eu posso, inclusive, ajudar com ele a traduzir para as pessoas, para o público, a linguagem. Então, por exemplo, uma portaria nova que sai sobre, como nós estamos tendo agora, a Rede Aline, nós temos o PIMAE, nós temos o PINAB, e vão sair várias ações também voltadas para a população. Muitas vezes os trabalhadores têm dificuldade de conversar com a população, por causa do linguajar técnico. A gente pode pedir para traduzir um trabalho nosso para a linguagem, por exemplo, para a comunidade, para uma linguagem para crianças. Uma vez eu pedi para ele explicar para mim. Aliás, em vez de eu falar, eu vou mostrar aqui para vocês, que eu acho que isso aqui é bem interessante. É um exemplo claro de tradução que ajuda muito. E aí já dialoga um pouco com aquilo que a Lívia estava fazendo em relação a CIR. Deixa eu trazer aqui novamente, compartilhando a tela e perguntando. Deixa eu aumentar para ficar bem. Professor Matos, me ouve? Tranquilo, professor Anderson. Pode falar. Professor Matos, eu queria que você me explicasse para um público de secretários de saúde qual é a importância de uma CIR, Comissão Intergestores Tripartite. Eu queria que você me ajudasse com um discurso de como eu posso apresentar para eles o que é a CIR e a importância deles para o trabalho de um gestor municipal. Claro, professor Anderson. A CIR, ou Comissão Intergestores Regional, é um espaço estratégico de articulação entre os gestores municipais e o gestor estadual de saúde. Ela é fundamental para promover a cooperação entre os municípios, alinhar as políticas de saúde regionais e garantir que as necessidades locais sejam atendidas de forma integrada. Para um gestor municipal, participar ativamente da CIR significa ter voz nas decisões regionais, defender os interesses de seu município e construir soluções conjuntas para os desafios de saúde. Isso fortalece a regionalização do SUS, melhora a eficiência na alocação de recursos e promove a equidade no acesso aos serviços de saúde. Em resumo, a CIR é um instrumento essencial para que os secretários de saúde possam atuar de forma integrada, planejando e implementando ações que atendam às necessidades de toda a região, garantindo mais efetividade e qualidade na gestão do sistema de saúde. Agora, apresente em 2 parágrafos, para um público de trabalhadores da saúde, o que é a CIR, Comissão Intergestores Regional.
A Comissão Intergestores Regional, CIR, é um espaço de articulação e pactuação entre gestores municipais de saúde e o gestor estadual. Ela tem como principal objetivo coordenar e integrar as ações e serviços de saúde no âmbito regional, promovendo a organização e o fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde, REAS. Na prática, a CIR atua como um fórum permanente onde são discutidas e decididas questões relacionadas à alocação de recursos, planejamento de ações e implementação de políticas de saúde, garantindo a cooperação entre os entes federativos e a melhoria contínua do atendimento à população. Agora, essa mesma explicação faça para uma turma de crianças de 10 anos, para eles entenderem o que é a CIR e qual a importância dela para a vida deles. Claro, a CIR, ou Comissão Intergestores Regional, é como um grande time formado por líderes de saúde das cidades e do estado. Eles se juntam para conversar e decidir como melhorar os serviços de saúde na região onde você mora. Isso é importante porque, quando eles trabalham juntos, conseguem fazer com que os hospitais, postos de saúde e outros serviços funcionem melhor, cuidando da saúde de todo mundo, inclusive da sua e da sua família. Então, vocês veem que eu posso fazer a adaptação. Se eu quiser apresentar, professor Matos, faça uma apresentação para uma comunidade de baixa renda, de baixa escolaridade, sobre qual é a função de uma unidade de saúde da família dentro do bairro deles. Com certeza. A Unidade de Saúde da Família, USF, é como a Casa da Saúde no bairro. Lá, uma equipe de profissionais, como médicos, enfermeiros e agentes de saúde, cuida das pessoas da comunidade, ajudando a prevenir doenças, tratar problemas de saúde e promover hábitos de vida mais saudáveis. A USF é importante porque fica pertinho de onde as pessoas moram, facilitando o acesso ao atendimento de saúde. Além disso, a equipe conhece bem a realidade e as necessidades de cada família, oferecendo um cuidado mais próximo e humano. Uma pessoa da comunidade está perguntando se é no PSF que ele tem o direito de ter todas as consultas que ele quer, ou ele precisa ser avaliado primeiro para que a equipe diga o que ele precisa. No PSF, que é o Programa de Saúde da Família, a pessoa não tem direito automático a todas as consultas que quiser. O processo funciona com base em uma avaliação inicial feita pela equipe de saúde. Essa equipe, composta por médicos, enfermeiros e outros profissionais, avalia as necessidades do paciente e define o melhor plano de cuidados. Assim, as consultas e encaminhamentos são organizados conforme a necessidade de cada pessoa, garantindo um atendimento mais eficiente e adequado para todos. Mas por que as pessoas não podem ter tudo o que elas querem para funcionar lá? Porque o sistema de saúde precisa funcionar de forma organizada para atender bem a todos. Se cada pessoa recebesse todas as consultas que quisesse, sem uma avaliação prévia, poderia faltar tempo e recursos para quem realmente precisa de atendimento urgente ou especializado. A equipe de saúde avalia cada caso para garantir que os recursos sejam usados de forma justa e eficiente. Assim, quem precisa de mais cuidados ou de um atendimento específico é priorizado, evitando filas enormes e garantindo que todos tenham acesso ao que realmente necessitam. Beleza. Gratidão. Imagina, professor Anderson, qualquer coisa é só chamar. Então, vocês veem que existe uma possibilidade de eu fazer adequação da linguagem. Eu posso fazer do jeito que eu fiz aqui, pedindo, porque, lógico, eu estou aqui na live com vocês, então, para mim é mais fácil utilizar a voz. Mas, no meu trabalho com o computador, eu posso pegar um documento técnico e pedir para traduzir para um texto que pode ser trabalhado com a comunidade. Eu posso criar uma situação-problema, eu posso criar uma atividade de como trabalhar aquela temática com a população com ideias. Então, consigo adaptar também ao público. Aí eu vou ter que ser mais específico. Quem é meu público? Qual é o meu objetivo? Minha atividade, meu tempo? O que é que eu quero com isso? E qual é a base que eu preciso adaptar? Então, tudo isso me ajuda a ganhar tempo. Então, eu até brinco. Não é que você...
algumas pessoas disseram, Anderson, com isso a gente vai começar a ficar mais burro, porque tudo a gente vai perguntar para eles. Não, ao contrário. Você precisa qualificar agora a sua capacidade de perguntar. Você vai ter que qualificar melhor as suas bases de pesquisa, qualificar melhor a forma que você quer, o formato. Então, abre caminho para você ter uma atividade mais criativa e podendo ir, como ele mesmo disse, eu posso estar trabalhando camadas, qualificando, retire isso, retire aquilo. Lívia, que está aqui, que participa lá do Planifica SUS, eu fui trabalhar com uma equipe de saúde da família e nós temos lá um formulário, que é o formulário dos sinais de alerta para caso de necessidade de saúde mental. Eu subi o formulário e pedi para ele criar uma situação problema de uma equipe de saúde da família com 3 usuários que poderiam ser identificados a partir daquele formulário. E construir esse relato e depois uma atividade em grupo com as equipes. Então, ele criou uma situação fictícia com um jovem, com um homem já desempregado e com uma mulher que estava passando por depressão. E esses 3 casos chegavam à saúde da família. E aí ele descreveu o cenário, a equipe, o território, a vida desses personagens. E ao final, a gente pedia para a equipe que estava comigo se dividir em grupo e ocuparem os locais da equipe que cuida daqueles 3 casos. Para eles aplicarem o instrumento, identificarem se eram casos realmente com sinais de alerta e se colocarem enquanto equipe, o que é que vocês poderiam fazer a partir do que vocês possuem no território de vocês e do conhecimento de vocês. Então, vocês veem que isso é bem diferente de eu chegar lá e dizer, gente, ó, isso aqui é a ficha de sinais de alerta, é assim, 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 você pode usar nisso, nisso, nisso. Eu peguei o meu instrumento e criei uma situação de contexto para eles entenderem. Então, quanto tempo levou isso, Anderson? 3 minutos para construir. A construção foi instantânea, mas como eu fiquei ajustando, não, tire isso, bota essa situação, agora eu quero um personagem assim, 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 descreva melhor isso. Aí em 3 minutos ficou tudo prontinho. Entenderam? Então, isso é um pouco do que a gente vai estar trazendo. Então, o legal é que eu hoje produzo essas coisas, eu sinto mais que eu estou brincando do que trabalhando. Porque aí o TDAH já viu, né? Cabeça gira mais que não sei o quê. Então, é um pouco isso, gente. Queria trazer um pouco isso para vocês, mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. Hoje eu trouxe aqui o ChatGPT, mas lá no curso a gente vai ter outras possibilidades. Mas queríamos também, para quem vai participar do curso ou quem não vai, a gente vai estar começando a divulgar também alguns vídeos para, primeiro, a gente quer muito fortalecer essa ideia. Precisamos mudar o nosso paradigma da vida. Eu não posso viver para trabalhar, eu tenho que trabalhar para viver. Então, preciso de mais tempo para o que é importante. A gente não pode esquecer de viver. A gente, principalmente quem está aqui, a maioria trabalha com saúde, a gente cuida para ter saúde para todos, mas esquece da nossa. Então, nosso objetivo é mostrar que tem outras formas da gente conduzir nossa vida. Como vai ser isso? Trazendo as ferramentas para nos ajudar. Então, não é simplesmente um curso para você aprender a usar uma ferramenta. É para a gente começar a pensar em como eu viro a chave para retomar a minha vida e eu ter história. Para lá na frente eu não ter o arrependimento de eu poderia ter feito mais, né? Ou como diz o Titãs, devia ter amado mais, ter parado mais, ter visto o sol se pôr. Então é isso. Queria agradecer a participação aqui de todos. Agradecer aqui a Solane, Vandilson, Lívia, Manuel, Iojuma, todo mundo que participou aqui. Como sempre, você foi brilhante. Parabéns. Gratidão, professor. Muito gentil. Espero encontrar vocês e, através aqui do meu Instagram, do professor _Anderson Dias, fiquem à vontade, quem estiver assistindo esse vídeo, manda aí para os amigos, vocês podem compartilhar, convidar as pessoas, tem os posts aqui. E quem quiser mandar alguma mensagem no direct para tirar dúvida, trocar uma ideia sobre algum projeto, tudo, estamos à disposição. Tá bom, gente? Uma boa noite para vocês e a gente se vê por aí. Até mais.